Olá pessoal, boa noite, paz seja com todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Liberdade e Vida, e Liberdade e Vida é só em Jesus. O programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, na rua Sebastião Alves Marcato, 119, no bairro Nova Era, a segunda rua paralela à garagem São Francisco, a garagem de ônibus que faz a zona norte ali. Você saiu do trevo da BR-040, a primeira à sua direita, você entra e é só seguir o fluxo, é mão única, você vai chegar à segunda paralela e ali está a sede da 5ª região de Juiz de Fora, a nossa igreja quadrangular, onde estamos como pastor lá, pregando, anunciando a palavra de Deus e, graças a Deus, trabalhando para que o Evangelho ele vá para todos e alcance todos os lugares que for possível, né, no nome de Jesus. É um grande prazer estarmos juntos mais uma vez nessa noite e nesse dia tão precioso, tão poderoso, dia 23, dia 22, né? Dia 22 de abril de 2020, né? E graças a Deus, numa semana de jejum, numa semana que nós encerramos 21 dias de jejum da vitória, com uma grande ceia do fortalecimento, domingo agora às 9 horas da manhã e às 6h30 da tarde, presencial e online. Gostaria muito que você estivesse presente conosco, porque tenho certeza que será algo muito especial da parte do nosso Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E nós vamos ministrar a palavra de Deus, continuando com essa dobradinha de tarde, de manhã, na hora do almoço, no encontro com a palavra. Ministramos um capítulo e à noite ministramos um outro capítulo para nós fecharmos o cronograma da leitura do livro de Atos, que são 28 capítulos, e nós encerraremos, se Deus quiser, no domingo de manhã, meio-dia, entregando a nossa consagração, o nosso jejum ao Senhor nosso Deus, que fizemos em favor da nossa vitória, a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira. Fizemos com o alvo de batizar as almas, batizar algumas pessoas, e graças a Deus nós temos algumas pessoas que vão passar pelas águas em outras igrejas também, mas nós tivemos que adiar por conta do Estado. É um trabalho, um programa do Estado, e nós adiamos a programação para estarmos juntos numa outra data, realizando esse grande batismo para a glória de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Encontro Liberdade e Liberdade e Vida, o nome já diz, liberdade e vida só em Jesus. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e a força do poder de Deus está na sua palavra, que é remédio, que é cura, que é alimento, que é a nossa bússola, a nossa cartilha de fé, aonde nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida abençoada, com Deus, conosco mesmo e com o próximo também, vivermos bem conosco e com o próximo também. E nessa noite nós vamos ler o capítulo 19 do livro de Atos, e como nós sempre fazemos, tiramos alguma lição da passagem que nós lemos. Você tira a sua lição, cada um vai tirar uma lição, cada um tira a sua lição, e nós tiramos uma lição para nós meditarmos naquilo que Deus quer nos trazer como informação. Amém? Mas antes, deixa eu falar com você. Amanhã, quinta-feira, sexta-feira, 7h30, nós estaremos lá ministrando a palavra de Deus
ministrando, graças a Deus, orando por você, pedindo a Deus por você. No domingo de manhã, às 9 horas, a ceia do fortalecimento, e à tarde, 6h30, a ceia do fortalecimento também, em 2 horários. Se você não tem máscara, ou seja, você chega lá de máscara, lá nós temos o álcool gel, os displays com álcool gel, o diaconato todo preparado, uniformizado, a igreja toda ela com a forma já esperando você, né, com separação, isolamento, né, social. Vai ser algo muito, muito precioso. E nós também distribuímos algumas máscaras para as pessoas que não têm a máscara. Nós entregamos lá de uma forma gratuita essas máscaras. Nós ganhamos as máscaras, foram doados para nós 2 displays de álcool, onde nós vamos colocar já à disposição para os irmãos, para amanhã, para sexta-feira e para o final de semana também, e junto com o diaconato, que está lá sempre nos ajudando lá na entrada da igreja. Vai ser muito bom. E no dia 1º de maio, nós temos um encontro muito precioso na sexta-feira, no primeiro elo da campanha, destruindo os gafanhotos do inferno, né, o cortador, migrador, o destruidor, o devorador nós vamos estar orando contra esses gafanhotos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá na leitura da Bíblia Sagrada? Depois nós damos mais informações, mais alguns detalhes em nome de Jesus. Amém? Gostaríamos muito de passar para você detalhes da nossa programação, como nós haveríamos de fazer a conferência agora esse final de semana, 30, 29, 29, dia 1º, 2 e 3 de maio, nós íamos fazer uma pré-conferência de mocidade, fora da Caixa 2. Infelizmente vamos ter que passar isso para frente. Esse ano, fatalmente, vamos ter poucas programações, porque ainda nós estamos passando por processos. Enfim, tivemos uma reunião com a prefeitura hoje, mas não foi definido nada sobre a abertura de igrejas, sobre a aglomeração de pessoas. Nós estamos fazendo lá com toda a segurança, graças a Deus, dentro daquilo que nós podemos fazer, presencial e online, mas ainda não tivemos uma resposta da prefeitura, que está ainda estudando, e com certeza estudará isso daí para frente. Mas vamos fazer o que nós podemos fazer, né? Em nome de Jesus, aleluia. Vamos lá na leitura da palavra de Deus. O livro de Atos, capítulo 19, diz assim: aleluia. Enquanto Paulo estava na cidade de Corinto, enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. E ali encontrou alguns cristãos e perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? E eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista, responderam. Então Paulo disse: João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados, e também dizia ao povo de Israel que eles deveriam crer naquele que havia de vir depois dele, isso é, em Jesus. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar também a mensagem de Deus. Estes homens eram mais ou menos 12. Durante 3 meses Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo que ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam, e em frente de todos ainda falava mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, começou a falar diretamente nas escolas de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os gentios, ouviram a mensagem do Senhor.
Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levava para os doentes tocarem. E quando estes tocavam neles, ficavam curados. E outras pessoas saíam os espíritos maus. Alguns judeus que andavam de um lugar para o outro expulsando espíritos maus quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Os homens que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, que era grande sacerdote. Mas certa vez um espírito mau diz a eles: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês quem são? Então o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou, bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela cidade ferido com as roupas rasgadas. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e gentios, souberam disso. Eles ficaram com muito medo, e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então, muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas mas que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu passar pelas províncias da Macedônia e de Acácia e ir até Jerusalém. Ele dizia: depois que eu visitar Jerusalém, preciso ir a Roma. Então Paulo enviou para Macedônia 2 dos seus ajudantes, Timóteo e Erasto, mas ele ficou mais algum tempo na província da Ásia. Foi nessa ocasião que houve na cidade de Éfeso uma grande desordem por causa do caminho do Senhor. Um ourives chamado Demétrio fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana. E o seu negócio dava muito lucro que os que trabalhavam com ele. Então ele chamou esses e os outros da mesma profissão e disse: amigos, vocês sabem que a nossa riqueza vem desse nosso ofício. Vocês mesmos podem ver e ouvir o que tal de Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. E está conseguindo converter muita gente, tanto que daqui como de quase toda a província da Ásia. Assim nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. E não só isso, existe o perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada, também de ser destruída a grandeza da deusa adoradora por todos na Ásia e no mundo inteiro. Preste bem atenção, hein? Adoradores da Ásia e do mundo inteiro. Adoradores da deusa Diana na Ásia e no mundo inteiro. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar: viva a grande deusa de Éfeso! E uma confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e agarrou Gaio e Aristarco, 2 macedônios que viajavam com Paulo, e os arrastou até o teatro. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não o deixaram. Alguns altos funcionários daquela província, que eram amigos de Paulo, mandaram-lhe um recado, pedindo que não fosse ao teatro. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que já achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali. Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era o culpado dos judeus, o obrigaram a ficar lá em frente. Aí Alexandre fez um sinal com as mãos e tentou falar para se defender. Diante do povo. Mas, olha o que diz a palavra de Deus.
Olha o que diz a palavra de Deus. Mas quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando todos juntos a mesma coisa durante 2 horas. Viva a grande deusa, viva a grande deusa de grande Diana de Éfeso. Finalmente, o secretário da prefeitura da cidade conseguiu acalmar o povo. Ele diz o seguinte: cidadãos de Éfeso, todos sabem que a nossa cidade é guardadora do templo da grande Diana e da pedra sagrada que caiu do céu. Ninguém pode negar isso. Assim, fiquem calmos e não façam nada sem pensar bem. Vocês trouxeram aqui estes homens, mas eles não assaltaram o templo, nem ofenderam a nossa deusa. Se Demétrio e os seus ajudantes têm alguma acusação contra alguém, eles podem apresentar suas acusações no tribunal, pois para isso há dias certos de reunião e também existem os governadores. Porém, se vocês querem mais alguma coisa, isto será tratado na reunião do povo, convocada de acordo com a lei, pois corremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que está acontecendo hoje. Não há motivo para tanta confusão e nós não poderíamos justificar tudo isso. Depois de dizer essas palavras, ele terminou a reunião, graças a Deus. Maravilha, né? Aleluia. Salmo, capítulo 19 do livro de Atos, né, dos Apóstolos. Amanhã nós vamos ler o capítulo 21 ao meio-dia, aliás, o capítulo 20 ao meio-dia e o 21 à noite, para nós terminarmos o nosso cronograma de leitura do livro de Atos nesses 21 dias que nós estamos aí lendo esse livro que conta as histórias do povo de Israel, aliás, as histórias da igreja, como que a igreja estava avançando, né, na pregação do evangelho, como que a igreja estava rompendo com a pregação do evangelho, como a igreja estava alcançando os lugares com a pregação do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que você poderia, nessa leitura rápida que nós fazemos, e como nós falamos, gostaríamos muito que você também fizesse a sua leitura na sua casa, independente de nós estarmos usando a linguagem de hoje, né? Mas é o mesmo sentido, o conteúdo que está na NVI, na King James, ou que está sendo muito usada também, ou na Almeida Corrigida, atualizada, enfim. É o mesmo conteúdo, o mesmo sentido, mas de uma fala diferente. Então você lê também, você tira alguma informação disso tudo. Se você perguntasse para mim qual era a informação que eu tiraria, dentro dessa lição, eu tiraria, por exemplo, o que aconteceu no início, né, do capítulo 11 ao capítulo 20. Eu tiraria, por exemplo, a lição que nós temos de pessoas que, ao se converterem ao Senhor Jesus, eles abriram mão de literaturas, abriram mão de livros que eles tinham e que usavam em meio às suas feitiçarias, né? Livros de feitiçaria. Eles abriam mão daquilo que eles praticavam, né? Não só no comportamento, mas também no que usavam para esse tipo de comportamento feiticeiro, vamos dizer assim. Então eles se converteram, largaram a feitiçaria e pegaram tudo aquilo que os orientavam dentro das práticas e eles julgavam fora. Não só tiraram das suas práticas normais
mas foi como um desprender do coração. Né? Não quero saber mais disso, não me interessa mais isso, não quero ter isso mais na minha casa, não quero ter isso mais no meu lar, não quero que isso faça parte da minha estante ou dos meus ensinos, não quero mais contato com tudo isso. Foi muito forte o que eles fizeram por causa do valor financeiro que iria se arrecadar com a queima desses livros, né? A quantidade que foi desfeita. A bem da verdade, com certeza, esses livros de feitiçaria tinham muito a ver com o templo da deusa Diana, né? Com certeza, algumas práticas estavam associadas ao templo da deusa Diana, né? Algumas coisas que estavam ali estavam também sendo usadas pelas pessoas que iam ao templo da deusa Diana, e eles acabaram desfazendo de tudo aquilo lá e abrindo mão de tudo que está lá. Isso nos traz algumas lições. É que, primeiro, o poder daquilo que eu estou lendo vai influenciar a minha vida, a minha mente. O poder daquilo que eu estou ouvindo, o poder daquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou lendo tem um poder muito grande na minha vida. Porque a palavra, ela é viva. Não é só a palavra de Deus, a palavra, epistemologicamente falando, ela é viva, né? A palavra é viva. A palavra tem vida, né? Por isso que nós falamos. Por isso que quando você estuda psicologia, psicanálise, quando você estuda, você aprende que nós somos seres da palavra. A palavra nos deu vida. A palavra nos dá vida, né? Quando você está abatido ou triste, cabisbaixo, você libera uma palavra de ânimo, de entusiasmo, de motivação, e aquela palavra faz com que haja vida em você. A palavra é vida. Às vezes você vai passar por um tratamento clínico, você vai numa terapia, você vai no psicólogo, ou enfim, lá você vai receber uma palavra, você vai receber palavras que vão tentar te trazer vida, vão tentar te trazer vida. Então, a palavra é viva. Então, aquilo que você lê é muito perigoso. Aquilo que você ouve também é muito perigoso. Mesmo quando você ouve uma canção, por favor, não me quero me meter, mas eu quero apenas me deter nessa parte de que a letra, a palavra, tem o poder de nos modificar aquilo que nós vemos, aquilo que vemos. Existem muitas pesquisas nessa área. Você pode pesquisar, você vai encontrar muitos experimentos, né, clínicos, muitas coisas que vão te mostrar que o efeito da palavra, né, o efeito dessa palavra. Há pouco tempo atrás, um doutor, um médico japonês, ele apresenta uma teoria do poder da palavra. Ele separa 3 potes iguais de arroz, todos os potes preparados da mesma forma, de arroz feito, imerso em água, aliás, ali colocado ali, depois que sai da imersão da água, prontos, coloca em 3 vasilhames. Para um arroz, ele maldiçoa o arroz. Fala que o arroz é uma porcaria, o arroz não serve, o arroz não presta. O outro, segundo, ele não fala nada, ele não fala nada. E no terceiro pote, ele elogia. Esse arroz é maravilhoso, esse arroz é precioso, esse arroz é fantástico. Ele todo dia ele expressava isso no pote. Primeiro pote apodreceu o arroz. Segundo pote mofou o arroz. Terceiro pote o arroz permanecia bom para o consumo. Por quê? A palavra que era dita junto àquele alimento. Olha que interessante. Não é interessante? Quando você, por exemplo, eu quero trazer uma experiência caseira, algo muito corriqueiro, muito caseiro. Minha mãe plantava, tinha muita samambaia em casa. Minha mãe sempre gostou de plantas e tudo mais. E minha mãe, quando está lá jogando água nas plantas e tudo mais, está conversando com as plantas, está falando com elas, tratando delas. E a minha mãe tinha uma flor chamada samambaia, e ela tinha, a espécie dela era uma samambaia chorona.
a gente brincava de pique-esconde atrás dessa folhagem. Minha mãe tratava bem, conversava. É como um animal a mesma coisa. Então, são experimentos que são feitos para poder mostrar o poder da palavra. Então, se eu fosse tirar aqui agora, eu tiraria isso. O que, que você está ouvindo? O que, que você está lendo? O que você está ouvindo, o que você está lendo, tem o poder de capturar a sua mente. Tem o poder de capturar a sua alma, de encarcerar a tua alma, encarcerar a tua mente. Vou dar um exemplo, um testemunho, a bem da verdade, um testemunho, não vou citar os nomes, por respeito a essas pessoas, porque a gente está para muitas pessoas, falando para muitas pessoas, e a gente não teve a autorização de falar o nome deles. Já falaram, já estiveram na igreja, já membraram conosco. Hoje é um casal muito abençoado, um casal que Deus tem abençoado demais, tem filhos, graças a Deus. Mas esse irmão apareceu lá na igreja e me procurou para uma ajuda. Ele estava meio que afastado da igreja. E pastor, ele foi com duas irmãs visitar a nossa igreja, duas amigas mais a mãe, e ele foi nos visitar e acabou ficando próximos da gente. E ficou bem próximos mesmo. E ele estava tendo um relacionamento com uma moça, e essa moça apresentava comportamentos estranhos. E eles já tinham ficado preocupados com ela por causa deste comportamento. E eles pediram, o senhor vai lá na casa da gente, vai na casa dela. Elas moravam numa casa, eram 3 moças morando numa casa, e no bairro Santa Cecília, numa parte alta do bairro. E o senhor vai lá? Eu falei assim, eu vou, não tem problema. Podemos fazer um culto de 3 reuniões lá, 3 dias, 3 semanas. E nós fizemos um culto de 3 semanas lá. Convidei alguns irmãos que foram comigo, um dos pastores auxiliares que foram comigo. E o que aconteceu de bacana? De bacana, me desculpe a colocação. Chegando lá, no primeiro dia que nós fomos, ela bateu de frente com o evangelho, falou muito mal do evangelho, zombou do evangelho, e nós deixamos a pessoa botar tudo para fora, e a gente tem que ter paciência para ouvir, porque nós também éramos assim, talvez você foi assim também, né? Um escarnecedor do evangelho, mas enfim. Nós fomos orar. Começamos a orar, ela passou mal, nós repreendemos o demônio na vida dela, e foi algo muito violento. E na hora que nós estávamos orando, e ali expulsamos aquele demônio, e o Espírito Santo não ficou satisfeito com aquilo, e o Senhor falou no meu coração, para poder eu pedir a ela que buscasse um livro que estava no quarto dela. Oh, meu amado! Na hora que nós falamos, pegue o livro, eu falei assim que nós falamos, olha, há um livro no seu quarto e você tem que trazer ele para mim agora. Quando nós falamos isso, irmãos, o demônio pegou o pessoal dentro daquela casa lá, foi uma complicação violenta. O meu filho, né, o Vitor, ele fala o seguinte, que naquele dia deu vontade de pular pela janela, porque o clima ficou tenso dentro daquela sala, a sala de um apartamento pequeno, apartamento conjugado, sala e quarto em cima. Foi um negócio, foi um alvoroço. E ela foi buscar o livro, o demônio pegou as outras moças lá, e ela foi buscar o livro, assim, busca o livro, está no seu quarto. Ela ficou espantada, ficou branca igual papel, e foi lá buscar o livro. E esse livro é um livro da capa prateada. E eu vou falar o nome desse livro para você nunca pôr a mão nesse livro. E Deus me perdoe se tiver na tua casa, dá um jeito de jogar fora. O livro de São Ciprião. Irmãos, é um livro muito pesado. Um livro daquele para você pôr fogo nele, irmãos, demora. O livro é muito pesado. O sangue de Jesus tem poder sobre este lugar agora. O sangue de Jesus tem poder neste escritório que eu estou aqui agora. O sangue de Jesus tem poder sobre tudo aquilo que está à nossa disposição agora.
mas foi colocar a mão naquele livro, o demônio pegou as moças, nós oramos, repreendendo aquele mal, um cheiro tomou conta da sala, e aquele cheiro que se manifestou na sala foi sendo dissipado no corredor, no banheiro, na cozinha, e foi embora pela saída dos fundos do apartamento. Irmãos, o que você está lendo? O que está debaixo do teu travesseiro? O que está dentro do seu armário? O que está na sua estante? Qual é a literatura que você de vez em quando passa o olho? Qual é o livro que você está lendo? Outro dia, uma moça, né, por conselho do pai e da mãe, me procurou, uma pessoa da igreja, me procurou e estava passando mal, estava com a mente confusa, estava toda confusa naquilo que estava vivendo, e eu perguntei para ela a seguinte coisa: o que você está lendo? O que você começou a ler? Aí ela trouxe o livro, não sei porquê, mas ela trouxe o livro 50 Tons de Cinza. Nunca li a resenha desse livro, nunca li esse livro, existe o filme, mas aquilo estava transtornando a mente e o comportamento daquela menina. Peguei aquele livro, orei por ela, pedi a Deus para poder desprender tudo aquilo que estava na sua mente, que estava no seu coração. Por isso que Paulo fala que as nossas armas não são carnais e elas são poderosas em Deus para desfazer toda sofisma, toda a palavra de engano, de mentira, toda palavra contrária à palavra de Deus ou uma palavra boa que também vai nos ajudar a alcançar alguma coisa. Então, a palavra, ela penetra dentro da gente de uma forma muito poderosa. O que nós lemos? O que nós estamos vendo? Que canções absorvem e nos chamam a nossa atenção? Isso tudo fica como uma informação dentro de nós. Se nós não limparmos, se nós não nos limparmos desses lixos, dessas coisas tóxicas, nós vamos morrer espiritualmente, moralmente. Existem letras, a melodia pode ser até atrativa, a batida, a melodia, porque existe dentro da composição musical a melodia, o arranjo, a letra, né? E o arranjo é aquilo que se faz com os instrumentos, tá? Que compõe a melodia, né? Que traz o ritmo. O ritmo até pode ser legal, mas qual é a letra que esse ritmo está propagando? Que tipo de mensagem? Por quê? A música tem uma mensagem. A música, ela possui uma mensagem. Ela quer dizer alguma coisa. Os salmos são canções, músicas que estão expressando alguma coisa para Deus. Os salmos, Moisés escreveu os salmos, Samuel escreveu os salmos, aliás, Moisés escreveu músicas que são salmos, salmos de Samuel escreveu, Davi foi um dos maiores escritores de salmos, Asaf também, muitos escreveram salmos, são canções. Então são letras através de uma melodia, uma composição musical que conduz aquela letra. Às vezes o que está conduzindo é bonito, mas qual que é a letra que está ali? Então se eu fosse tirar algo para minha vida hoje seria: vou tirar toda a literatura que não me vai acrescentar nada ou vai trazer problema para mim e eu vou me apegar à Bíblia Sagrada. Olha que coisa fantástica. É lógico, me perdoe o que nós vamos falar, você precisa de ouvir um jornal, você precisa estar bem informado. Há bons livros que podem te ajudar pessoalmente, profissionalmente, que podem te ajudar da sua área profissional, não estou falando isso, mas nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós lemos.
Muito cuidado. Muito cuidado com aquilo que nós ouvimos. Muito cuidado com aquilo que nós estamos vendo. Então, se eu fosse tirar aqui para mim hoje, eu tiraria hoje. Isso que está aqui. Hoje eu estive atendendo uma pessoa e a gente vai estar orando, ajudando essa pessoa em oração. Até vou fazer uma pesquisa, porque o filho dessa pessoa nasceu na igreja, cresceu na igreja, escola dominical, de repente procurou uma literatura e essa literatura mexeu aqui, ó, aqui com a cabeça. O diabo não gosta que as pessoas vão na igreja. A primeira coisa dessas literaturas é tirar as pessoas da igreja, porque as pessoas fora da igreja, elas perdem a comunhão. Elas se isolam da comunhão. E se elas se isolam da comunhão, não tem ninguém para orar por elas, para abençoar, para repreender demônios. E esses livros vêm falando coisas que são contrárias à vida cristã. Podem até ter alguns textos da Bíblia, mas texto fora do contexto vira pretexto. Porque quando eu pego um texto da Bíblia Sagrada, eu preciso conhecer o contexto, eu preciso conhecer o histórico, eu preciso de ter conhecimento de onde estou tirando aquele versículo. Eu não posso pegar um versículo isolado e interpretar toda a Bíblia. Isso não existe. E às vezes fazem isso. Apresentam outras coisas, né? E por quê? Mexe aqui, ó. Por isso eu tiro hoje para mim. Eu devo tomar cuidado com aquilo que mexe com a minha mente. Aquilo que mexe comigo, que me tira a razão, que me isola do meio do meu povo, que me distancia do meio da comunhão, que põe em dúvida a palavra de Deus. Isso aconteceu com quem? Você lembra? Talvez eu vou te ajudar. Eva cresceu no jardim. Eva vivia no jardim. Eva ouvia a voz de Deus, conforme o relato bíblico. Toda virada do dia, Deus vinha conversar com o homem e a mulher. Então eles tinham um ensinamento direto com o rei. E a serpente foi aonde? Na mente de Eva. Indo na mente de Eva, abre-se uma brecha. Abriu-se uma brecha, o demônio se aloja. Guarde a sua mente. Guarde aquilo que você vê e lê. Guarde aquilo que passa nos seus olhos. Analisa realmente, pede o Espírito Santo, passa pelo crivo do Espírito Santo. Ore em línguas em cima daquilo. Se o Espírito Santo testificar, é dele. Se não testificar, não é dele. Vê se isso vai te trazer paz, porque o nosso Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Vê se vai trazer paz aquilo que você está lendo. Vê se vai trazer alguma coisa produtiva. Se vai firmar a sua fé. Se vai colocar em dúvida o que você está lendo ou aprendendo até hoje com as Sagradas Escrituras. Analise muito bem o que você lê e o que você vê, porque isso pode te trazer uma legalidade maligna, e eu sei o que eu estou falando, pode lhe trazer uma legalidade maligna e aí acabar com a tua vida espiritual. Estragar a sua vida espiritual. Ah, mas, amado de Deus, até no centro de Macumba tem Bíblia Sagrada. Não se iluda com Satanás. A Bíblia Sagrada diz que se for possível, ele vai enganar até os escolhidos dele. Então, meu amado, se você é um escolhido de Deus, vigia muito o que você está lendo. Vigia muito o que você está ouvindo. Vigia muito aquilo que você está recebendo na sua alma. E nesses últimos tempos, nesses últimos momentos, e essas questões que nós estamos vivendo, irmãos, tem muita gente falando muita coisa por aí. Cuidado com aquilo que você vê. Não somos dono da verdade. Não somos dono da verdade.
Estamos apenas lhe compartilhando um conselho de alguém que já ouviu já viu, ouviu e passou por algumas coisas. Entendeu? Um conselho que eu te dou. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que você lê. Muito cuidado. Cuidado com aquilo que está no teu coração. Cuidado com aquilo que você se alimenta. Porque se você se alimentar com coisas tóxicas, você vai ficar intoxicado, vai morrer. Lembra quando Eliseu, ele faz está construindo uma escola de profetas, e ali ele pede um guisado e trouxeram um alimento, a aparência era boa, a aparência era como a forma de um pepino. Ele ia fazer um caldo com aquilo lá, e nos olhos, não, olha, isso aqui é bom, mas era venenoso. Era igual o bom, mas era venenoso. Era igual o original, mas era mentira. Era igual o original, mas era falso. Meu Deus do céu. Era igual o que alimenta, mas em vez de alimentar, matava. Olha só. Era igual o verdadeiro, mas era o mentiroso. Era igual o verdadeiro, mas era o falso. Era igual o que alimentava, mas matava. E quando Eliseu olhou aquilo, gritou: a morte na panela. Naquela hora os profetas pararam, e aí o que acontece? O que vocês iam comer parece ser verdade, mas é mentira. Parece ser alimento, mas é veneno. Jogaram aquilo fora. Cuidado! Cuidado, que às vezes aparece ser verdade, é mentira. Às vezes aparece, tem a forma de piedade, mas é mentira, não tem piedade nenhuma. Cuidado, que tem aparência do verdadeiro, mas é o falso. Tem cara de verdadeiro, mas é falso. Tem cara de alimentar, mas é veneno. Tem cara do verdadeiro, mas é mentira. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está lendo. Porque aquilo que nós lemos se torna uma verdade para a gente. E hoje em dia cada um quer ser o dono da sua verdade. E a verdade única que vai conduzir o homem é a verdade bíblica, a verdade de Deus. Cuidado com aquilo que você ouve. É o que eu tiraria do capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos. Maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quero orar por você nessa hora e gostaria de fazer uma oração específica. Coloque a mão sobre a sua mente nessa hora, aonde você estiver. Se você puder, coloque a mão sobre a sua mente. Está aqui, ó. Coloque a mão aqui, ó. E nós vamos orar, né? Vamos orar para que Deus venha abençoar a sua vida de uma forma muito poderosa. Para que Deus venha tirar da sua mente tudo aquilo que você ouviu de mal, de feitiço, de religiosidade durante toda essa vida. Para que você se liberte disso. E se você está com alguma coisa, lendo alguma coisa complicada também, você largue essa literatura, como esses homens fizeram, que está aqui. Jogaram fora, rasgaram. Vamos orar. Põe a mão sobre a sua cabeça. Põe a mão sobre a sua cabeça agora. Vou orar por você. Vamos orar nessa hora. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo agora, meu Deus, põe a tua mão sobre essa mente, Pai, e mata agora, meu Deus,
toda informação maligna que essa vida recebeu durante, Pai, sua história espiritual. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus agora, remova da mente dessa pessoa toda dúvida, tudo aquilo que, meu Deus, o diabo às vezes tem colocado para afastá-la da palavra de Deus, da verdade do Evangelho, meu Deus. Mata agora, meu Deus, toda palavra maligna, meu Pai, em nome de Jesus. Mata agora, meu Pai, todo mal, meu Deus, que foi absorvido por uma leitura, por uma música, alterando o seu comportamento, o seu estado emocional e o seu estado espiritual. Meu Deus, essa leitura ou essa música que alterou o seu comportamento, mata agora, meu Deus, essa palavra maligna, essa palavra destrutiva agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Maravilha! Glória a Deus, aleluia! Programa Liberdade e Vida, liberdade e vida só em Jesus. Amém? Graças a Deus. Queremos orar por você, orar pela sua família, orar por aqueles que às vezes encaminham o seu pedido de oração. Vamos orar pelo Ramon, né, pedido da Gê, sua esposa, passou por uma cirurgia agora à noite. Nós vamos orar pela Maria Regina Tavares e sua família, a Lucileia Ferreira, família e para toda a igreja. A Inara pede oração para a Regina, o Rogério, a George, o Rogério, Aparecido, o Hélio, opa! E o Silmário, filho, pede oração para toda a sua família. E o Ivan Pedro, e por o Ivan Pedro Alô Júnior. Nós vamos orar em nome de Jesus, amém? Vamos orar por você que está conosco e para você que vai estar conosco mais depois, mais tarde. Nosso grande Deus e nosso Pai, nós apresentamos diante do seu altar esses nomes e essas vidas, ó Deus, que estão conosco nessa hora em nome de Jesus. Pai, vem abençoar, meu Deus, de uma forma muito preciosa essas vidas, ó Deus Todo-Poderoso. Venha fazer um milagre nesses lares, milagre de salvação, milagre de cura divina e milagre do batismo do Espírito Santo. Meu Pai, venha operar, meu Deus Todo-Poderoso, nessas vidas que nós lemos e nessas pessoas que nos ouvem agora. Seja conosco, Pai Santo, seja com elas, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém e amém. Amados de Deus, mais uma vez, obrigado pela companhia, dessa noite. Esperamos que o Espírito Santo de Deus venha ministrar no seu coração, te dando uma noite muito abençoada, de vitória, uma noite de bênçãos em nome de Jesus,
uma noite de descanso em nome de Jesus. Amanhã nos encontramos meio-dia e 20, aliás, meio-dia e 20, meio-dia para o programa Encontro com a Palavra. Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoa e uma noite abençoada na presença de Deus. E até amanhã, se Deus quiser, no nome de Jesus. Rei dos reis, te exaltar.